E ela que voltou também, linda! Obrigada. Nossa querida nutricionista Natália Colombo, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Carol. Que gostoso esse assunto. Eu acho Muito que cada legal. vez mais em alta poder falar das leguminosas, das opções para quem está seguindo o estilo de vida vegetariano, vegano e para quem não segue, incluir no cardápio. Sim, exatamente. Acho também um tema muito bacana, porque tem muita gente que tem medo, né, de incluir ou não sabe como incluir, a quantidade, modo de preparo. Então, eu acho que tem bastante coisa pra gente falar. E olha, a gente quando pensa no feijão, a gente tem um hábito, né, de fazer só o mesmo. Aí você vai fazer uma lentilha e tal, aí você fica um tempão só na lentilha. Então, assim, variar é uma das coisas que vocês colocam como assim, usar essas leguminosas de forma inteligente? Sim, sem dúvida nenhuma. E isso era até trouxe esses 3 tipos de feijão para falar isso, mas a gente tem muitos tipos de feijão, né? Verdade. Então, assim, claro que quando a gente fala de leguminosas, a gente tem mais ou menos, né, os mesmos tipos de nutrientes. Então, elas têm uma proporção parecida de proteínas, uma proporção parecida de carboidrato e de nutrientes. Mas, claro que tem diferenças importantes entre eles. Então, isso que você falou do feijão é super importante. Na minha casa mesmo eu tento toda vez fazer um feijão diferente. Ou é feijão carioca, outra semana é feijão bolinha, na outra é feijão preto, feijão branco, feijão azul, que existem muitas diferenças. Então, o variar, não só agora de leguminosas, mas na alimentação como um todo, é muito importante, porque quanto mais a gente varia, mais nutrientes diferentes a gente está conseguindo dar para esse organismo. Quer começar destacando, então, dos feijões, já que é uma paixão nacional, né? Já que é Sim. muito gostoso, que a gente tem o hábito, é a comida do brasileiro. Dá pra dizer daqui que um seria melhor do que o outro em algum nutriente? Eu não diria necessariamente um melhor do que o outro, mas eu diria sim que existem algumas diferenças importantes sobre eles que eu acho que é legal a gente mencionar. Tá. Então, por exemplo, o feijão preto, né, que está muito relacionado só com a feijoada, então ele é muito consumido no Brasil, mas principalmente quando a gente fala de feijoada. E não só na feijoada, dá pra gente consumir ele de inúmeras maneiras diferentes. Uma diferença específica dele, então além da proteína, além das vitaminas do complexo B, além dos aminoácidos, ele também tem uma quantidade importante de antocianinas, que confere essa coloração a ele. E as antocianinas, elas são um grupo de substâncias que tem um efeito antioxidante muito importante. Então, quando você consome o feijão preto, você tem mais antioxidantes do que o feijão carioca. Não estou dizendo que ele é superior ao outro, mas aí, de novo, a importância da gente conseguir variar. E nesse caso, pensando, né, nesse momento que a gente precisa aumentar a imunidade, fortalecer e tal, pode ser eficiente usarmos o feijão preto. Sem dúvida, pode sim ser uma alternativa, pensando nessa questão principalmente antioxidante. E a questão das proteínas e carboidrato deles, como é que é? A diferença é muito pequena, tá? A diferença é muito pequena, mas quando a gente pensa, inclusive, na questão do carboidrato, então, só um exemplo. Quando a gente pensa em 100 gramas, por exemplo, de feijão cozido, em geral, eles vão ter uma média de 5 a 7 gramas de proteína por 100 gramas, enquanto eles vão ter aí uma média de 10 a 15 gramas de carboidrato por 100 gramas. Então, isso não tem uma diferença muito significante entre eles. No entanto, o feijão branco, ele tem uma característica interessante. Ele tem uma substância chamada faseolamina. E essa substância, que está presente principalmente no feijão branco e não é encontrada em quantidades significativas nos outros feijões, faz com que o carboidrato seja melhor absorvido. Na verdade, ele retarda, ele diminui a absorção do carboidrato da dieta. Quando eu falo da dieta, é principalmente da refeição. Então, se você está comendo feijão branco com arroz branco, né, na mesma refeição, você tem uma diminuição na absorção desse carboidrato. Existem suplementos, eu já vi fora, que eles são à base de faseolamina. Exatamente. Entendi. Exatamente. Isso, então. Sim. Então, nesse caso, para as pessoas até que estão fazendo um controle de insulina, de glicemia, glicêmica, sim. O ideal seria o branco. Sim, é uma ótima alternativa. Os feijões todos, na verdade, eles vão ter uma quantidade de fibras importantes, né? Então isso também é uma coisa que vai retardar aí toda essa velocidade da absorção desse açúcar da dieta. Porém, o feijão branco tem a faseolamina, que tem esse efeito a mais. Além dele poder, né, também por essa questão de controle da insulina, ele promove uma maior saciedade.
Então, fazer uma salada, por exemplo, com feijão branco é uma ótima alternativa, porque você tem uma saciedade muito maior. E o branco, o comum dele mais é até na salada, né? Sim, exatamente. Tem outro prato que eu sempre esqueço o nome, que é com o feijão branco, acho que a gente até já fez aqui na culinária, mas que ele acaba sendo mais pesado pelos outros ingredientes. Como que chama aquele? Busca aí, dona Lígia, já tá pronto. Eu gosto muito de fazer o feijão branco na forma de um refogado, com um pouquinho de alho, cebola e consumir ele como se fosse um refogadinho, assim, então fica acho muito que é bom isso, né? também. Não, Glaucia, dobradinha? Não é? É isso, a Glaucia lembrou, então ele acaba... Aí são outros ingredientes que acabam... sim, acaba pesando um pouco mais. Mas nesse caso, ele não é um feijão que a gente está habituado a comer com caldo. Sim, não. Né? Ele é sequinho, a gente Exatamente, usa na forma sequinha. Sim, ele é consumido de uma forma diferente. E vamos lá, modo de preparo do feijão, para depois a gente vir pro grupo de cá. A questão de deixar de molho, as horas, como é que é? Sim, eu acho que isso é a maior dúvida, né, quando a gente fala de feijões. Inclusive no consultório é uma das maiores reclamações. Eu adoro feijão, mas eu não como porque eu me sinto muito mal. Qual que é a questão do feijão? E aí eu vou até englobar um pouco as outras leguminosas, principalmente o grão de bico, porque os feijões, eles têm uma substância chamada rafinose, que é um tipo de carboidrato que não é bem digerido pelo nosso corpo. Como ele não é bem digerido, o que acontece? Essa substância, ela chega no nosso intestino má digerida, ela chega ainda grande no nosso intestino. Então, as bactérias do nosso intestino, elas precisam processar isso e elas acabam fermentando muito mais essa substância. Nesse processo de fermentação, o que acontece? A gente tem uma produção de gases exagerada, né? Então, esse é um dos pontos. Além disso, a gente também tem um outro ponto. As leguminosas, em geral, elas têm uma quantidade de fitato importante. Então, além da rafinose, o fitato é uma outra substância que também pode gerar uma fermentação, mas mais do que isso, o fitato, ele interfere na absorção de alguns nutrientes importantes, como, por exemplo, cálcio e zinco. Então, se você não deixa esse feijão de molho e você come ele junto com uma refeição, por exemplo, cheia de brócolis, de folhas verdes escuras, a absorção desse cálcio, por exemplo, vai ser muito diminuída. Então, deixar de molho é muito importante. Não só o desconforto após, né? Sim. Mas por essa questão também da absorção. Quando a gente fala de deixar de molho, o tempo também importa. Então, assim, você pode deixar de molho por 2 horas, o que já ajuda, você já diminui um pouco do fitato. Mas para as pessoas que têm muita sensibilidade intestinal, o ideal seria deixar de molho de 12 até 18 a 24 horas. Assim, deixar de um dia para o outro de molho. Lembrando de trocar sempre essa água e cozinhar com outra água. Então, joga fora essa água, descarta essa água e cozinha com uma outra água. Trocar de 8 em 8? Isso já ajuda. Então, assim, isso diminui cerca de 25 a 50% dessa substância. Ainda não é suficiente. Não é totalmente. Então, existem ainda pessoas que são um pouco mais sensíveis. Uma dica que eu dou, a semente de funcho, ela ajuda muito. Então, pessoas mais sensíveis ou pessoas que não conseguem deixar de molho o tempo todo, uma alternativa é cozinhar o feijão com a semente de funcho. Isso é uma alternativa. Ou logo depois da refeição, tomar um chá de hortelã, um chá de funcho, um chá de gengibre, porque ele melhora esse desconforto. Que legal, excelente dica. É uma dica muito boa e faz muita diferença. E dica gostosa, né? Sim, sim. Um chazinho ali pra melhorar uma a dica digestão ótima. Ótimo. Exatamente. Vamos colocar já perguntinhas do público e já voltamos aqui para as outras leguminosas na tela. Obrigada, Cláudia, um beijo. Adoro feijão vermelho. Qual a diferença entre ele e os outros feijões? É tipo o azul que é vermelho, ele chega a ser meio avermelhado? O azul, que ele é um pouco arroxeado, né? O feijão vermelho, ele é muito bacana também. E assim como o feijão preto, né? Então, tudo que tem uma tonalidade diferente, né? Quando a gente fala de alimentos naturais, geralmente é por conta da concentração de alguma substância que tem um potencial um pouco mais antioxidante, que tem uma concentração maior de fitoquímicos. Então, o feijão vermelho, por exemplo, ele vai ter um pouquinho de antocianinas, mas ele tem um pouquinho de flavonoides e carotenoides. Então, ele tem aí também uma concentração de antioxidantes diferentes. Uma boa pedida também. Sim, uma ótima alternativa. E o azuki que a gente comenta tanto, ele é um destaque, né, nesse universo. Sim, exatamente. Ele acaba se destacando porque, além das proteínas, dos carboidratos, ele também tem uma concentração interessante de flavonoides, né, que é o composto que dá essa tonalidade para ele, e ele tem uma ótima concentração de zinco. Então, é muito bacana. O zinco, por exemplo, que está presente nos feijões como um todo,
também desempenha um papel muito bacana na questão de modulação do sistema imunológico. Então, né, também uma outra coisa pra gente considerar nessa fase. Muito bom. Vamos seguir falando deste grupo aqui. Vamos começar com o grão de bico, que eu acho que virou paixão também, né? O hummus e tudo que dá pra gente fazer usando o grão de bico, massa de pizza, enfim, ele virou um coringão aí nas receitas. O grão de bico é extremamente versátil, exatamente porque ele tem uma concentração boa de proteína também. Tem uma quantidade muito interessante de fibras, então ele promove uma saciedade boa, né? Como você disse, ele é bastante versátil. E uma característica que eu queria até diferenciar um pouquinho aqui em relação ao grão de bico é que ele tem uma concentração muito boa de triptofano e de magnésio. E o triptofano é um nutriente super importante para a modulação da serotonina. Então ele consegue melhorar casos de compulsão alimentar, ele consegue promover uma maior saciedade, controle de ansiedade. Eu gosto muito de colocar, por exemplo, essa opção do grão de bico na forma de lanches ou na forma até de snacks, por exemplo, no lanche da tarde, que fisiologicamente é um horário onde a gente começa a ter níveis mais baixos de serotonina. Então, a gente consegue promover uma saciedade muito interessante, com uma carga glicêmica baixa e, além disso, controlar toda aquela questão da compulsão alimentar para aquelas pessoas que têm aquela vontade louca de comer no final da tarde. Que legal. E fica gostoso, assim, com temperadinho, com tomatinho picado, com cebola meio saladinha, fica ótimo. Fica. Deixa eu te perguntar, Nath, na questão do valor nutricional, quando a gente compara com o feijão. Depois a gente faz uma comparação toda entre eles. Como é que é a composição do grão de bico? O grão de bico, ele tem um pouquinho menos de calorias quando a gente compara, tá? É o que eu disse, das leguminosas em geral, tirando o amendoim, né, que a gente vai falar dele, que embora ele seja do grupo das leguminosas, ele é diferente. A quantidade de calorias é parecida. Os que vão ter menos calorias vão ser principalmente a lentilha e a ervilha, tá? O grão de bico tem uma quantidade de calorias semelhante, o que difere é que ele vai ter uma quantidade um pouco menor de carboidrato. Mas a proteína se mantém muito parecida. Talvez cerca de 100 gramas de grão de bico cozido, por exemplo, vai ter aí em torno de 5,5 gramas, 6,5, mais ou menos isso. Por isso, então, ele é utilizado em receitas low carb, ele é mais aceito aí, dependendo do controle. Sim, exatamente. Até puxando esse gancho, né, para falar um pouquinho da questão da low carb, porque tem muita gente que segue uma low carb, mas tem medo de comer determinados alimentos. Então, lembrando que dentro de uma dieta low carb, a gente pode consumir até 150 gramas de carboidrato por dia. Então, não necessariamente existe alimento low carb. A gente faz esse cálculo, né, durante o dia. Então, a gente pode usar qualquer tipo de leguminosa, desde que esteja dentro dessa quantidade de carboidrato no dia. Todas as leguminosas, elas são boas fontes de proteína, mas a gente precisa lembrar que também tem carboidrato. Porque às vezes a pessoa está usando só a proteína, só um grão de bico, por exemplo, é diferente de você usar um bife de frango, né, que é só proteína. Então existem essas diferenças que precisam ser consideradas. E que no final a gente tem o hábito do arroz e feijão, e que vocês já explicaram várias vezes que eles se completam, que é fantástico, mas que a ideia, por isso eu também te pergunto das quantidades. O que é hoje assim, aceito. É claro que cada um vai ter que ter a sua orientação nutricional, aquela dieta balanceada, até o cálculo de quanto cada um pode consumir, dependendo do peso e das atividades físicas. Mas, no geral, para a gente ajudar o pessoal de casa, o quanto seria uma quantidade legal? Almoço e jantar para quem gosta de comer nas duas refeições. Pensando em arroz e feijão? Isso, pensando em arroz e feijão. Principalmente metade, até pra gente considerar essa questão complementar. Então, vamos considerar uma média de 150 gramas, considerando arroz e feijão, 75 gramas de arroz, 75 gramas de feijão. Mais ou menos isso. É meio difícil falar em quantidade, porque vai muito do objetivo, mas pensando numa alimentação saudável, né, a gente considerar umas 80 gramas de cada, até 100 gramas de cada, seria ok. E a gente sempre tem que ter a ideia que é ele pronto, certo? Sim, tô falando dele cozido, ele exatamente. Cozido e o arroz também, já preparado, pronto. Sim. Aí sim a gente pode medir as porções. A gente mede. O importante é que para eles terem esse efeito complementar, a gente esteja falando de porções parecidas. Então, por exemplo, 50 gramas de um, 50 gramas de outro. No caso de uma pessoa que quer perder peso e não quer deixar de comer arroz e feijão, de 50 a 60 gramas de cada seria interessante. Muito bom. Vamos para a perguntinha do público? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Cláudia. Um beijo. Os produtos presentes no mercado à base de feijão, por exemplo, macarrão de feijão, grão de bico, preservam os nutrientes da leguminosa? Que pergunta bacana. É bem-vindo, então, né, trocar o macarrão tradicional? Agora a gente já tem tudo isso.
Sim, é uma ótima alternativa. Lembrando que eu falei, né, do fitato, falei da rafinosa. O que acontece? Geralmente nos produtos prontos, não existe muito esse processo do remolho, que a gente chama de deixar de molho. Então, pode ser que exista uma concentração um pouquinho maior dessas substâncias. Isso não impede o consumo, né? Então, quando eu falo de fitato, de rafinosa, não é que não é para comer, mas é só para considerar que pode ser que você come esse produto e tenha um pouquinho mais de desconforto. Entendi. Pode acontecer, então, com eles que tem uma outra apresentação. Sim. Vamos lá. Ervilha, lentilha e amendoim, pra gente fechar. Bom, então a ervilha, ela tem uma carga glicêmica bem baixinha, né? Então, a quantidade de proteína, ela é parecida, ela é uma ótima alternativa. Ela tem um teor de carboidrato um pouquinho mais baixo, mas é nada muito significante, assim como a lentilha, as duas são bem parecidas. A ervilha tem uma quantidade interessante de cálcio, de magnésio, de vitaminas do complexo B, assim como a lentilha. A lentilha tem um valor calórico bem baixinho, então é super interessante incluir a lentilha nas preparações. Fazer, por exemplo, para quem gosta de arroz branco, né, que não abre mão, você pode cozinhar esse arroz branco com uma lentilha, é uma ótima alternativa para você agregar um maior valor nutricional na refeição. E é muito gostoso, é uma né? Até ensalada, a gente já ensinou no final do ano, se não me engano, Malu ensinou uma receita do arroz de ervilha com aquela cebola que fica meio caramelizada, assim, por cima, bem pegada libanesa, assim, espetacular. Então, eu acho que a lentilha aqui dá uma mudada também, é bem gostosa, né? E isso é uma coisa importante, né? As pessoas, elas geralmente, né, a gente fez na prática de consultório, as pessoas têm uma alimentação muito, muito monótona, né? É sempre arroz, feijão, uma salada de alface, tomate, no máximo um grelhado, no máximo um legume. Então, isso de variar é muito importante, isso aumenta muito a quantidade de nutrientes ao longo do dia, né? E não é só em caloria que a gente tem que pensar, é em todo o resto, né, Carol? E esses aqui também deixamos de molho, né? O grão de bico que você comentou, lentilha e ervilha também. Sim. E o tal do amendoim? O amendoim, embora ele seja do grupo das leguminosas, né, ele é bastante diferente. Então, assim, ele tem uma concentração de gorduras muito maior do que todas as outras leguminosas. Então, ele tem sim uma concentração de aminoácidos interessante, né? Então, se equivale quando a gente fala em proteína. Porém, a diferença dele é essa quantidade de gordura. Então, ele vai ter aí uma concentração muito alta de vitamina E, que também é um potente antioxidante, e de gorduras mono e poliinsaturadas. Com o amendoim, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, ele tem bastante caloria, né? Então, assim, tomar cuidado com a questão das quantidades, isso importa bastante. Então, quando a gente fala de 30 gramas, né? Aqui eu tô falando de 100. Quando a gente fala de 30 gramas de amendoim vai ter cerca de 150 a 160 calorias. Então, né? Aqui eu falei de 100 gramas e nem chegou a isso, então é bastante calorias. A gente tem que tomar dois cuidados importantes com o amendoim. Primeiro é a questão da procedência, porque o amendoim, ele, em geral, ele traz uma toxina chamada aflatoxina, que é um tipo de fungo, né, que está muito relacionado com a questão do armazenamento do amendoim, que tem um potencial alergênico muito alto, que tem um potencial cancerígeno muito alto. Então, essa questão da procedência é importante. Existe um selo, né, pra gente procurar, que é o selo ABCAB. Então, sempre que você for comprar um amendoim, ficar de olho nessa questão do selo, porque ele garante que esse amendoim tem uma boa procedência. Então, esse é um ponto. A granel, melhor tomar cuidado, porque existe um risco, né? Então, muita gente desenvolve alergia ao amendoim, na verdade não é o amendoim, né? É o tipo de amendoim, é um amendoim que já está contaminado. E um outro ponto também é que por ele ter uma grande quantidade de gordura, ele se oxida muito rápido. Então, é legal você comprar um amendoim, se for para você consumir logo, guardar ele sempre em ambientes escuros, deixar longe de calor, porque senão ele acaba oxidando, né? Porque é gordura, vai oxidar e ele vai acabar fazendo mais mal do que bem. Abrir o pacotinho, acaba com ele ali. Cuidado para não acabar com ele, né? Porque isso com muitas pessoas. Né? Exatamente. Ou o pacotinho menor. A gente tem mais 2 minutinhos, mas eu queria incluir 2 coisas no nosso papo. O broto. Quando a gente pensa no consumo de broto, é legal, né? E tem pouquíssimas calorias. E é fácil de preparar, você refoga também, então... Sim, o broto é ótimo. Inclusive, a quantidade de nutrientes é muito grande. Porque imagina, um brotinho de feijão que está crescendo, ele tem toda uma concentração de nutrientes. Então, é uma ótima opção. Colocar o broto. E a gente, ele é soja, né, considerada grão, né, talvez não esteja aqui, mas o edamame, que eu acho que também se tornou algo que, né, o brasileiro agora gosta de comer comida japonesa, e o edamame, de tudo que eu já li, já pesquisei,
É muito bacana muito também, não legal. é? Proteína pra caramba. É muito legal, é bastante proteico, tem uma carga glicêmica baixa e bastante fibra. Só um parênteses rapidinho em relação à soja, lembrando daquela questão da soja, né, no Brasil, então a maior parte, a gente tem essa questão de ser transgênico, de uma grande quantidade de agrotóxico, então quando possível dar preferência para qualquer tipo de soja orgânico, sempre melhor. E no caso do edamame é que ela ainda tá bem novinha, Sim, né? Não exatamente. amadureceu. Sim, então sim. é melhor, será, pensando nessa questão dos transgênicos? Acaba sendo melhor, exatamente, porque quanto mais jovem, maior a concentração de nutrientes, mas ainda assim, quando possível, orgânico, soja, sempre melhor. Não é para comer. Tudo também a gente quer comer quando é gostoso todo dia, mas vamos pensar então no rodízio. Sim, né? é isso aí. De toda essa história. Olha quanta coisa bacana a gente tem. E Nath, mais uma vez, arrasando. Ela que é nutricionista funcional e é doutora, porque tem doutorado. Nossa querida nutricionista lá no Instagram, @doutorabreviado, Natália Colombo, tudo junto. @doutorabreviado, Natália Colombo, tudo junto. Podem mandar mensagem, que ela é referência na área. Obrigada. Muito obrigada, viu, Beijo. Carol? Como é que estão as crianças? Estão bem? Ótima, Como tão cresce, ótimas, né? tão grandes, nem me Ela fale. tem um trio. Beijo. Até. Beijo.